Estudando biologia, você está fazendo isso errado. Eu sou Job Irapuan, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te dar dicas importantes de como não errar no estudo da biologia. O primeiro grande tópico que eu quero falar para vocês é não ler em biologia grandes textos. A biologia por si só tem um volume de informação imenso e essa grande quantidade de informação leva você a ler muitas apostilas com muita teoria. Essa quantidade de leitura muitas vezes não leva você ao conhecimento. Portanto, se você tiver dois materiais diferentes, um com as palavras mais objetivas, o texto mais direto e o texto grande do outro lado, em outro momento, você não prefira nunca o texto longo. O texto longo leva você a cansar muitas vezes e o rendimento cai nas suas horas de estudo. Portanto, textos que não sejam tão curtos, mas sejam objetivos e que levem você a um entendimento rápido, sempre são os mais indicados em biologia. Não se apegue a textos longos demais. Textos de muitas páginas fazem você ler, cansar a mente e não aprender biologia de forma correta. O segundo erro em estudar biologia é sempre estudar após as refeições, notavelmente após o almoço ou após o jantar. Fisiologicamente, por alterações na circulação sanguínea do cérebro e também no estômago, o nosso ritmo cardíaco e respiratório diminui, o nosso metabolismo diminui. Se o nosso metabolismo, comprovadamente pela fisiologia, diminui após as refeições, não é oportuno, após uma refeição de grande porte, você sentar numa mesa, num birô, na sua escrivaninha e aí então tentar estudar biologia. Geralmente após o almoço ou ao jantar ou um lanche mais reforçado, você tem uma tendência a ter um metabolismo mais lento, como eu disse, e não compreender tão rápido. Não é que você não possa estudar após o almoço. Se uma vez ou outra, você tem que estudar naquele momento, naquele horário, não resta outra opção, aí sim, você pode fazer. Mas nunca é demais lembrar que as horas que você mais tem cansaço, sonolência, metabolismo baixo metabolismo cerebral são após as refeições. Portanto, matérias de leitura como biologia não são tão indicadas após as refeições. E isso eu posso te comprovar pela própria ciência, pela própria medicina. Como médico que sou e conhecedor da fisiologia humana, é realmente um horário que você não deve destinar a estudar biologia. Os melhores horários para estudar biologia, então, são em meados da manhã e meados da tarde. Você pode começar com matérias de cálculo, como química, física e matemática. No meio da manhã ou no meio da tarde, estudar uma matéria de leitura, como biologia, por exemplo. E no final da manhã e no final da tarde, fechar com outra matéria de cálculos. Sempre as matérias de leitura devem ser colocadas entre duas matérias de cálculos, para que você possa acordar com o cálculo, ler a teoria de biologia e no final da manhã e da tarde fechar o seu horário de estudo com outra matéria de cálculo. O terceiro erro em estudar biologia ou qualquer outra matéria é delimitar horários de estudos em tempos específicos. Conhecimento não se deve cronometrar o tempo. Não se pode, por exemplo, determinar que você vai estudar 1h30 de biologia e 1h30 de matemática. E se você estudar 1h30 de biologia e de matemática e não compreender nada, aquelas 3 horas foram improdutivas. Você só deve sair daquele tópico, sair daquela matéria, depois de ter entendido. Independente do tempo que você gastou. Delimitar tempos de hora em hora, 50 minutos, 1h30 para cada matéria, sem rendimento de conhecimento, sem acréscimo de conhecimento, não leva você a um crescimento intelectual. Portanto, quando for estudar, inicie seus estudos. Comece o capítulo e vá até o final. Independente do tempo que ele vai levar, você só pode terminar aquele capítulo depois que tiver compreendido tudo que nele existe. Por exemplo, hoje à tarde você vai estudar citologia, do tema organelas citoplasmáticas. Não delimite tempo específico para aprender as organelas. Comece a estudar a estrutura, os mecanismos de ação, as funções, as doenças relacionadas a essas organelas. E após um certo tempo de estudo, independente do tempo que você levou, você só pode terminar aquele conteúdo após ter compreendido as funções,
as estruturas, os mecanismos de ação e as doenças relacionadas com as organelas. O quarto erro ao estudar a biologia é não seguir a sequência de conhecimentos que a biologia tem para oferecer para você. Um exemplo bem claro: você não pode estudar, por exemplo, histologia, que é o estudo dos tecidos, sem ter compreendido a célula, que é na citologia. E a célula não pode ser entendida sem você ter entendido antes a proteína, o carboidrato, os lipídios. Então tudo é uma sequência. Você primeiro estuda as moléculas, depois você estuda as células, depois você estuda os tecidos e depois você vai estudar as plantas e os animais. Na minha cabeça não entra, não consigo entender como é que uma pessoa estuda zoologia ou botânica sem ter entendido uma célula, que é a condição fundamental para que ele possa entender os animais e as plantas, e muito menos fisiologia humana. Como você vai estudar fisiologia humana, digestão de proteínas, por exemplo, neurotransmissores em sistema nervoso ou qualquer outro tipo de proteína ou qualquer tipo de molécula ou de célula em fisiologia humana sem ter compreendido o metabolismo, o universo celular? Então, compreender toda a sequência de forma gradativa da parte mais simples para a parte mais complexa, seguindo a sequência de informações da biologia como pré-requisitos uma matéria da outra, é ponto importante para que você não erre ao estudar biologia. Vou te dar um exemplo bem prático. Certa vez um aluno chegou para mim e disse assim: Job, a proteína, quando chega no estômago, ela não é quebrada em aminoácidos? Eu disse sim, mas essa proteína quebrada em aminoácidos, ela primeiro é quebrada em proteínas menores, que são as proteoses, peptonas e polipeptídeos. Nunca, eu digo nunca porque será realmente nunca você vai entender a digestão de proteínas no estômago, que é parte da fisiologia humana, sem saber a célula que digere a proteína, que libera a enzima para digerir a proteína, e sem entender todo o processo de digestão das ligações peptídicas que acontecem na proteína, assunto que é visto lá em bioquímica celular. O quinto erro ao estudar biologia é não revisar. Biologia tem muita informação, são muitos tópicos, são muitas dicas e lembretes de assuntos longos muitas vezes. Então, se você estuda uma vez e não leva um certo tempo depois, de uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, para tentar revisar o que viu, a informação simplesmente é perdida em sua grande totalidade. Portanto, revisar é ponto importante para que você não erre ao estudar biologia. Em nosso curso Biologia com Job, eu priorizo a revisão. Nas próprias explicações das aulas, durante a explicação das aulas gravadas, eu sempre estou revisando, para que o aluno possa lembrar os principais tópicos de cada assunto que eu ministro. Portanto, você não deve esquecer que após o resumo, após os mapas mentais, após tudo que você estudou, sempre é bom fazer revisões periódicas do que você acabou de estudar. O sexto erro ao estudar biologia é não resolver exercícios. Sempre as provas têm enfoques diferentes, formatos de questões diferentes. Portanto, se você quer um vestibular de uma universidade X ou Y, procure saber as questões mais ligadas àquelas provas, ou mais ligadas às próprias questões das provas. Tente fazê-las, tente seguir o esquema, a ideia do elaborador. Os elaboradores enfocam as provas de forma diferente em suas questões. Portanto, se você quer um vestibular de X ou de Y, procure fazer as questões daquelas provas ou de provas semelhantes àquele vestibular. E assim você terá um grande rendimento e uma boa aprovação. Em nosso curso Biologia com Job, você encontra várias apostilas com questões dos mais variados vestibulares do Brasil e também do Enem. E aí, você já cometeu algum desses 6 erros que eu falei nesse vídeo? Se você gostou do nosso vídeo, dá o like, inscreve-se no canal, comenta aí embaixo o erro que você cometeu em biologia. Vem ser jobcista você também.